Boa noite, olá pessoal, tudo bom? Quem fala é o Carlos Matias e sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Hoje recebo dois amigos queridos aqui na Matemática Humanista, satisfação enorme, gigantesca, estão bem aqui do meu lado, não aceitem imitações de jeito nenhum, os queridos Milton Rosa e Daniel Clarchiori, sejam muito bem-vindos, queridos, que legal recebê-los aqui, muito feliz. Tem um monte de alunos de vocês aí, alunos da pós-graduação da UFOP. Antes de começar, todos os nossos alunos ganham 5 pontos hoje. Ah, vai ganhar 5 pontos. Olha isso. Milton e Daniel, para a gente começar a nossa conversa, o pessoal que está assistindo, hoje é o programa de encerramento eu vou dizer, primeira temporada de uma série da Matemática Humanista que é Debates em Etnomatemática, que seria, grosso modo, uma sequência de programas, vários programas da Matemática Humanista, em que nós recebemos colegas que trabalham com etnomatemática. Então essa foi uma primeira versão desse evento. A gente teve a abertura com o professor Ubiratã, que participou aqui do programa. Depois a gente recebeu a nossa querida amiga Oleneva. A Oleneva, um beijo para Oleneva, que deve estar assistindo a gente também. Ó, todo mundo mandando um beijo para ela. Show de bola. E a gente termina a temporada com o Super Milton Rosa e o Super Daniel Clarchiori, muito bacana. E a ideia é a gente falar um pouco sobre etnomatemática. Esse é o tema da nossa série, naturalmente. Então, nesse nosso primeiro programa, o professor Ubiratã, a gente conversou sobre etnomatemática de uma maneira muito ampla, geral, né? Ele que foi o grande criador disso tudo, dessa história toda. E a Oleneva, quando veio conversar com a gente, ela trouxe um pouco da dimensão da pesquisa e assim, no âmbito daquele evento Vem Brasil que a gente participou agora recentemente. Pessoal que, por sinal, pessoal que não viu o evento Vem Brasil, tem que olhar, tem um canal no YouTube, Vem Brasil, não tem erro, canal Vem Brasil, tem lá literalmente dezenas de palestras e apresentações de várias pesquisas realizadas na área de etnomatemática. Milton e querido Daniel estavam lá também, apresentaram seus trabalhos, foi maravilhoso. E agora a gente recebe o Daniel e o Milton para falar um pouco sobre aspectos mais conectados à sala de aula, a experiências etnomatemáticas, a questão da etnomodelagem, que é uma coisa que o Milton e o Daniel trabalham bastante, trazer assim, uma dimensão um pouco mais prática, envolvendo experiências que eles estejam agora trabalhando, orientando, produzindo, pesquisando. Então, tá aí com vocês, prazer enorme. Primeiro, Carlos, boa noite a todos e a todas que estão nos vendo aí, né, do outro lado, né, em suas casas, nessa questão da pandemia, né, que nós estamos vivendo. E nós vimos na tela aqui um abraço especial para os alunos nossos lá de Ouro Preto, ou aqui de Ouro Preto, né? A gente está longe também, cada um nas suas casas, e é um prazer tê-los todos e tê-las todos conosco hoje. Deixa eu selecionar aqui a apresentação de vocês para botar na tela algumas imagens, né, que vão apresentar, que vão servir de uma fagulha para um sparkle da nossa discussão aí para começar. Então, chique essa. Essa agora mandei, hein? Ó, vamos lá então. Eu vou aqui botar na tela, vocês podem falar à vontade. E aí eu vou e volto, tá bom? Tá, vamos lá. Deixa eu interromper, questões ou perguntas, comentários também. Sim. Estamos à disposição. Sim. Maravilha, vamos lá. Bom, Carlos, essa é uma figura de um trabalho que nós fizemos lá nos Estados Unidos, né, Daniel? Com os alunos negros, né, do estado da Califórnia, que tem a ver com os quilts da liberdade, que é uma aplicação da etnomatemática em sala de aula. Nós trabalhamos mais com
um aspecto urbano da etnomatemática, apesar da nossa pesquisa envolver outras áreas também de pesquisa, né, de investigação, mas a gente gosta de trabalhar também com o aspecto urbano, né, porque ainda se tem aquela percepção de, quando se comenta sobre etnomatemática, que é a questão mais indígena, e não é só isso, a etnomatemática é muito mais ampla do que isso. E eu acho que nas últimas 2 décadas, essa amplitude de visões ou de perspectivas ou de dimensões etnomatemáticas, ela está aflorando, não é? E a questão urbana é uma questão muito importante, não é? Eu me lembro que eu participei de uma banca de um colega nosso dos Estados Unidos, o Stephen Lewis, e ele fez etnomatemática numa escola particular nos Estados Unidos, né, etnomodelagem na realidade. Aí ele foi questionado, mas não é só para grupos minoritários? Quer dizer, não, né? É um grupo cultural específico. Sim. Então, se a gente utilizar a definição de D'Ambrosio, que é mais ampla, a etnomatemática está relacionada com grupos culturais específicos, né? Ele não fala em etnias, né? Então, é qualquer grupo cultural. Sim. Não é? Então, as crianças numa escola particular também é um grupo cultural específico que tem as suas maneiras próprias de resolver os problemas do cotidiano delas, né? Então a gente utiliza essa visão mais ampla da etnomatemática. E voltando aos quilts, a gente utilizou aquela figura que você mostrou, sim, o Daniel também pode falar, que aí na realidade a gente já tem um aspecto de etnomodelagem, tentando conectar a etnomatemática com a modelagem de fato. Os quilts são esses patchworks, né, que vocês podem ver pendurado em janelas aí, e era muito utilizada pelas pessoas escravizadas ou pelos escravos norte-americanos, né, lá dos Estados Unidos. E os desenhos são bem semelhantes aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Então, tem um pouco de controvérsia sobre este assunto, porque os alunos da escola, várias gente está falando que eles estavam usados para mensagens de escravos que estavam escapando da escravidão, mudando para o sul dos Estados Unidos, para o norte, para o Canadá, e vários deles têm esses desenhos que são mensagens. E, então, tem essa lenda, uma coisa que é um pouco controversa, mas a parte que é interessante, tem essa história, que esta verdade não, mas tem muito a geometria que a gente escravo estava importando. E o mesmo desenho está aqui em Ouro Preto. É o mesmo jeito de colocar na janela também. Uhum. Então, tem coisas que pode ser interessante, tem uma coisa semelhante e coisa assim. Porque na realidade são tradições que foram trazidas da África, né? Alguns foram para os Estados Unidos, para a América do Norte, outros vieram para cá. Aliás, a grande maioria veio para o Brasil, né? Nesses 300 anos de colonização que a gente teve. Mas, e aí? Eles dizem que não tem contexto científico, porque tudo essa transmissão de mensagens pelos desenhos do quilts foram feitas através da história oral. Então não tem registro, porque naquela época não se tinha registro, né? As pessoas que vieram da África, elas não podiam dançar, não podiam falar a língua, não podiam ter os costumes, quer dizer, tudo era proibido. Sim. Então eles foram não perdendo a tradição, mas elas não foram sendo registradas, né? Esses códigos são 10 e eles usavam para trazer para mandar mensagens por códigos. Sim. Para os escravos que estavam fugindo das plantações de algodão nos Estados Unidos. E aí esses códigos, eles foram revelados pela Zela, uhum, que era uma descendente de escrava, lá nos Estados Unidos, em 1999. Ela que revelou esses códigos, esses 10 códigos, e como que as mulheres que faziam essa codificação desses valores. E revelou, e ela veio a falecer um mês antes do livro que foi escrito ser lançado. E a filha dela, Wilson, ela continua com essa tradição nos Estados Unidos. Então essa questão, esse é um exemplo da etnomatemática, que são questões que são trazidas, ou foram trazidas lá do continente africano, para as Américas, e elas continuam ainda em tradição.
Em Ouro Preto, por exemplo, tem quilts ou patchwork que são parecidos com esses, mas não tem a história de se codificar. Mas andando pelas ruas de Ouro Preto, enquanto a gente podia, né, andar pelas ruas de Ouro Preto, tem um bairro aqui em Ouro Preto, Sim. e uma parte desse bairro chama Viraçaia. E na quina de uma das paredes da entrada da rua desse bairro, tem um oratório, né? Em Ouro Preto é muito comum ter oratório nas quinas das casas, e tem um santo. E esse santo, ele mudava de posição para mandar mensagens também. Então, que é justamente para roubar ouro de Ouro Preto, né? Sim. E sair da cidade. Então, quer dizer, tem conexão aí, né, que vem do continente africano. Esse é um aspecto etnomatemático importante, tem a ver com essa cultura, com esse grupo cultural. Então, esse é um exemplo. Maravilha. Né, de experiência etnomatemática em sala de aula. Maravilha. Posso passar É o para o processo próximo? de matematização, né, pode? Sim. As curvas Aí do também colégio. Estamos construindo várias atividades como forma de trilha de matemática. E estamos andando na rua e paramos, estudar, conversar. E perto de nossa casa, essa escola de... Como se chama? É o Colégio Arquidiocesano. A palavra não dá para mim. Sim. E volta para a foto. Vamos lá. Porque tem esse desenho na parede que antigamente era aberto, agora está fechado, mas tem Essas curvas. essas curvas. E nós paramos com os alunos perguntando, esses são que tipo de curva? São exponenciais, catenárias, parábolas, parábolas, né? Que tipo de curvas são essas? Então, a gente originalmente fizemos uma medição, estamos colocando esses pontos em um gráfico e estamos matematizando essa atividade. O porquê que isso entra no modelagem, do nosso ponto de vista, né? Primeiro, esse é um colégio que tem, acho que quase 100 anos, ou mais 100 anos aqui em Ouro Preto. Nós não conseguimos achar a planta do muro, nós achamos a planta do colégio, e um grupo de alunos que nós saímos para as ruas, né, em Ouro Preto, para poder pesquisar isso. Quem contou a história para a gente, na realidade, foram os vizinhos, né? Porque via aquele monte de aluno e professor na frente, medindo o muro, ou medindo as curvas do muro, eles começaram a contar história. É engraçado isso. O que vocês estão fazendo aí? Esses velhinhos estão... O que vocês estão fazendo agora? Por quê? Não, esse não é certo, era assim, olha aqui. Eles começam a explicar. Então, e aí nessas conversas com essas pessoas, a gente descobriu que quem construiu o muro é um muro que acho que tem 500 metros, né? Na Rua Varenga, aqui em Ouro Preto. E a gente utilizou isso para saber um pouco da história do Ouro Preto também. Quem construiu? Por que foi construído? Né? É a questão da matemática humanista mesmo, né? Sim, ela começa a ter um rosto, né? Ela tem uma face. Ela não está invisível aí, né? E muitas construções aqui na Centro Histórica e as outras cidades históricas aqui em Minas, as medições e a matemática é mais ou menos. Eles não estão preocupados com a distância exata. Então, você faz uma medição entre esses postes lá, são mais ou menos uma coisa, porque o dono estava na rua, olhando assim, dois homens deve ser homens, mas não sei, mas está com dois destaques, ele fala, está boa, faz outra. Então, tudo foi mais ou menos. E as curvas parecem igual, mas não são. Não são. E por causa da inclinação um pouquinho da rua também, tem uma relação de postes, distância e a curva. E você pode imaginar, o senhor está atrás fazendo, isso é boa, então eles fazem isso. E cada parte, cada curva é metal. Então, o tipo de trabalho não existe mais, porque agora você vai comprar destaques, tudo a mesma distância, vai ser igual dessa, mas tudo é interessante. Mas estivemos fazendo esse descobrimento por conversa com vizinhos, com esses velhinhos que passam a perguntar. Uma coisa que eu acho muito legal... Desculpa, vou falar. Assim, uma coisa que eu acho muito legal nisso tudo é que
vocês estão com os estudantes na rua, enfim, envolvidos e assim, quase que imersos na história da cidade, né? E a gente vê uma matemática brotando. Quer dizer, eu acho que num momento desses, né? Por exemplo, não vai ter um estudante, de repente, perguntando, professor, isso serve para quê? Né? Porque é o tipo de coisa que tá ali, tá aparecendo, tá latente, né? Está sendo colocado, que está sendo construído, tem um contexto natural, né? Muito legal. É isso mesmo. Eles estão envolvidos naquilo, mesmo porque o pessoal que está em volta, que é do local, eles estão contando a história para eles. Então a matemática ela começa a se humanizar, ela começa a se vivenciar, né, naquele contexto. E aí, o importante aí, por exemplo, é que eles contavam que quem construiu o muro usavam cordas e seguravam numa ponta na outra para poder fazer o desenho do muro. Né? E aí tem uma questão de aplicação da matemática também, né? Porque a corda. O que acontece quando você segura uma corda, uma corrente de uma ponta na outra? Todo o peso se distribui igualmente pela gravidade, né? E aí a discussão foi interessante, porque que tipo de curva é aquela? Né? E aí a matemática a matemática escolar ela entra naturalmente nesse processo. Ela não está sendo imposta. Tem até uma pergunta aqui, ó, bacana. Mas pode falar, Dani. Tá. Não, é que espero que quando eles estão trabalhando com a matemática acadêmica formal, eles viam curva, eles vão lembrar essa experiência. Sim. Então é muito importante, não faz uma coisa e não ajuda eles a fazer a conexão. Cada vez quando você faz uma curva, você via essa na álgebra, na geometria, pensa nisso quando você estava andando na rua. Antes de eu responder a gente responder a pergunta do Júlio, o Júlio, ele é aluno nosso lá do Polo de Conselheiro Lafayette. É aluno à distância. Então ele ganha 5 pontos. É o Júlio. Já ganhou 5 pontos. Júlio, Sim. Então, mas antes de responder a pergunta do Júlio, e falando sobre... Porque o muro, eu achei interessante você mostrar antes. Se você puder, eu gostaria que você mostrasse a foto das Minas de Ouro Preto. Vamos lá, deixa eu botar antes da gente responder. Deixa eu só preparar aqui, porque eu tô com... Vamos lá. Minas de Ouro Preto, tá aqui. Isso. Achei. Vamos lá vai. Que aí a gente conecta um com o outro. Se a gente perceber, por exemplo, as formas dessas minas, que formato que ela tem? Não é? Então a gente pode perceber, por exemplo, que ela é muito parecida com as curvas do muro. Só que a gente não falou que tipo de curvas são aquelas, né, Daniel? Os alunos descobriram, fazendo vários etnomodelos matemáticos, né, que a gente chama de etnomodelo, quando está relacionado com a cultura. Na realidade, a etnomodelagem que a gente fala é você adicionar aspectos culturais ao processo de modelagem matemática. A etnomatemática entra junto. Não é? Eles fizeram vários etnomodelos e você pediu para a gente comentar um pouco sobre o êmico e o ético, né? Nesse caso dialógico, nesse caso são etnomodelos éticos, porque a visão do pesquisador é a visão de fora sobre aquilo que está acontecendo, né? Ou sobre aquilo que a gente está modelando, apesar de ter conhecimento local inserido nessa perspectiva. Eles acharam que são catenárias. Né? A curva ela se aproxima mais de uma catenária. E se a gente... porque ela tem resistência, né? Então, quando você segura, e você vê há 100, 200, 300 anos atrás, as pessoas que vieram para Ouro Preto para fazer... E aí a gente quebra um tabu, o Carlos, e todos que estão assistindo a gente, de que essas pessoas... Eu costumo falar pessoas que foram escravizadas, né? Porque elas não eram escravas. Elas foram escravizadas por outras. Não é isso? Essas pessoas que vieram para o Brasil, principalmente para Ouro Preto, nas minas, elas não foram trazidas para cá pela mão de obra barata. Esse é um tabu que, quando a gente começa a analisar a construção dessas minas, ou desses muros, ou das construções de Ouro Preto, numa perspectiva assim, mais sociocultural antropológica, a gente percebe que eles foram trazidos aqui pelo conhecimento científico e matemático que tinham. Né, porque eles foram trazidos da África para o Brasil, de uma região enorme, né, aquela parte mais arredondada da África, que chamava na época Costa do Ouro, e eles tinham muita experiência em construir minas de ouro lá. Então, na realidade, por que eles foram trazidos para cá? Para poder construir minas de ouro em Ouro Preto.
Então, se a gente perceber as curvas das minas de ouro aqui em Ouro Preto, elas também são catenárias invertidas. Sim. Por que isso? Né? Que não tem estaca quando você entra em mina de ouro em Ouro Preto. Eu não sei se você já visitou, Carlos. Não visitei, não. Então, não tem nenhuma estaca. Né? Ela é assim e a montanha em cima. Mas a mina não desaba, tá? É mais 300 anos e não cai. Sim. Não é porque ela é uma catenária. Então, quando eles construíram essa mina de ouro em formato da catenária, o que aconteceu com o peso da montanha? Distribuiu igualmente ao longo da curva. Então, ela não cai, não desaba. Né? Então, é uma característica diferente em nós. E para que eles pudessem fazer isso, tem que ter um conhecimento científico matemático muito avançado. Muito grande. E a gente quebra outro tabu aí também, Carlos, que é o seguinte: a matemática ela não é simplista. A etnomatemática não é simplista. Sim. Tem muito conhecimento matemático avançado envolvido nessas práticas locais. Sim. Então, uma coisa a gente junta na outra, né, Daniel? Exatamente. Muito bom. Eu sempre quando eu falo assim em etnomatemática, a gente lá na UF, por exemplo, tem uma disciplina chamada Tópicos de Educação Matemática, né? Aí essa é uma disciplina em que a gente fala sobre áreas de pesquisa e, naturalmente, uma área fundamental de pesquisa em educação matemática é a etnomatemática. Então tem um momento etnomatemática na disciplina, né? Assim, ainda que eu não acredite muito nesse tipo de posicionamento curricular, de ter uma disciplina, e aí, de repente, esse é o momento de falar de história da matemática. Aí você tem 4 meses de uma cápsula de história, quase um comprimido, né? A gente tem uma cápsula de etnomatemática no nosso curso, não é um percurso, ou um eixo que perpasse várias disciplinas, por exemplo. A gente não tem isso ainda. Então, quando eu falo em etnomatemática, isso que vocês falaram, sim, essa coisa do índio, a matemática do índio, essa é a matemática do índio, isso é a matemática. E aí, alguns estudantes falam assim para mim: Matias, eu estava estudando, tentando ver como é que a etnomatemática funciona, e aí, assim, a etnomatemática é como se a gente fosse ver como que o índio calcula o volume de uma esfera. A gente vai ver como que o índio, ou como que, sei lá, de repente, os chavantes, eles calculam área. Quer dizer, muitas pessoas entendem a etnomatemática como se fosse o jeito, né, que alguma etnia aborda a matemática clássica. Esse é o olhar ingênuo da coisa, que é absolutamente equivocado. Não podia estar mais errado do que isso. E aí o grande exercício lá na UF é construir durante o período justamente o entendimento de que não uma etnia, mas um grupo cultural que compartilha problemas, que compartilha desejos e que se movem na direção de atender aos desejos, de resolver os problemas, eles acabam construindo, né, ou se debruçando, construindo instrumentos, ferramentas, processos, procedimentos de toda a ordem para resolver os problemas. E aí vem a etnomatemática aí. E eu acho que isso que vocês estão mostrando é incrível, porque está mostrando justamente tanto o olhar né, daquele que foi trazido para cá, escravizado, né, e tentou trazer a sua expertise, né, reproduziu a sua expertise aqui, né, acabou ensinando, né, para as pessoas que queriam fazer minas em Ouro Preto, como eram as minas de ouro lá, né, como era essa arquitetura toda. Mostra muito bem, né, essa questão do émico e do ético. Eu acho que esse é um centro. É um centro para a gente discutir, eu acho muito isso, porque assim, os estudantes têm uma tendência em trazer o ético só. Claro, eles são outsiders, mas eles têm uma grande dificuldade de exercitar a percepção émica, de realmente entrar, de pesquisar, de conhecer a cosmologia da própria cultura
aquele grupo cultural de realmente se colocar, eu não vou dizer que seja uma empatia, mas um exercício de reflexão no contexto daquele grupo. E aí eu acho que isso que vocês estão falando é lindo, porque mostra tudo, mostra tanto o aspecto émico e o aspecto ético, que é a abordagem, esse diálogo, esse dialógico aí que vocês falam, né? Eu quero falar um pouquinho como ponto de vista de estrangeiro, de imigrante, Sim. porque várias vezes eu estou fora, e para mim eu não tenho nada de mal de matemática indígena, essa coisa aqui, mas a realidade em Ouro Preto é outro. Sim. Se eu estou estudando matemática indígena, que é lindo e importante, Sim. mas eu não conecto com o povo, com as crianças aqui. E como temos pouco tempo, a realidade de Ouro Preto é história, de escravidão, Sim. de independência, quilombolas, e isso é muito importante que começamos assim. Sim. Mas vamos começar a falar sobre este outsider-insider, ética, porque isso influencia muito. Milton estava nos Estados Unidos por 12 anos de escravidão, como mestrado, doutorado, e como outsider, observando por que os gringos fazem isso, coisa assim, em Califórnia. Eu estou aqui, essa cidade é minha comunidade, mas tem esses momentos que eu sou outsider, eu estou perguntando. Então, essas atividades vêm com esse diálogo, porque estamos bem preocupados com esta ideia de colonialização, que muito matemática, muito ideias que estamos aceitando a educação matemática aqui em Brasil são feitas em outro contexto, são ideias que foi inventado nos Estados Unidos ou outro lugar e a gente capturar, e a nossa realidade das escolas são completamente diferente. Então, estamos falando de avaliação, de novos currículos, assim, mas foi roubado nos Estados Unidos, jogado aqui, e estamos em meio dessa riqueza de cultura, de contexto, que é muito, muito, muito legal aqui. E nosso trabalho com esse trilha de matemática e entomorolagem, ajudar o povo, o que eles está experiência de família, do lugar fora da escola, e vamos conectar com a matemática formal. Mas eu só queria complementar, Carlos, na realidade, o émico, como eu falei, a gente não chegou a comentar ainda, mas eles são termos antropológicos. Né? Eles vêm da antropologia, eles vêm de Pike. Pike era um linguista, né, da década de 50, e como ele era linguista, ele trabalhava muito com fonêmica e fonética. Né? Então, nos estudos do Pike, por exemplo, em 54, né, que ele começa a fazer estudos linguísticos, e aí posteriormente, começa a fazer uma relação com cultura. Ele falava o seguinte: a fonêmica são os sons próprios de um determinado idioma, que é único para o idioma. Sim. Por exemplo, se a gente pegar o TH em inglês, é um som único daquele idioma. Uhum. Não é? Então, esse som é fonêmico, é êmico. Sim. É do local, é da cultura. E tem sons, por exemplo, como no espanhol e no português, o nhá, né? O N com H em cima, sim, e o NH nosso, eles têm som parecidos. Então isso já é ético, porque são sons que outras línguas compartilham. Sim, sim. Então aí você tem uma coisa mais global, não tão local quanto o êmico. Sim. Então o êmico é de dentro da cultura e o ético é de fora da cultura. Por exemplo, o Daniel está aqui, eles podem se considerar como um outsider, fora da cultura ouro-pretana, como eu também sou, apesar de ser brasileiro. Sim. Né? Eu sou êmico dentro da cultura brasileira, mas eu sou ético dentro da cultura de Ouro Preto, porque eu estou aprendendo como é que se vive nessa cultura. E né? quando apresentamos este trabalho lá em Hong Kong, nós fomos brasileiros explicando como fazemos, e eles estavam outsider. Então é uma coisa, sim, bem interessante
Isso é uma questão de posicionalidade. Então você vai se posicionando nesse contínuo, até que ponto eu sou êmico, eu estou dentro da cultura, e até que ponto eu estou fora da cultura. O Bertrand D'Ambrosio fala que a gente tem uma questão aí de metodologia de ensino. Sim. Eu preciso responder a pergunta do Júlio também, que eu não respondi. Não, tranquilo, ele vai chegar. Tem outras parecidas aqui que eu vou juntar também. Tá bom. E aí, eu esqueci o que eu estava falando agora. Do êmico e do ético, falando do Hong Kong e tal. Então, mas é isso. Então, o pai que ele trouxe essa questão, e o fonético, né, que é o ético, por exemplo, é a questão de sons parecidos, uma mesma linguagem. E aí os antropólogos, né, eles começaram, bom, se tem sons únicos, tem culturas que são únicas também. Né, o Azikuchi, um japonês também, ele já falava isso com questão à religião. Se tem muitas religiões, tem muitas maneiras de fazer matemática também. Então, essa questão de posicionalidade, ora você está dentro, ora você está fora da cultura. O pesquisador é bem assim, a gente é bem assim. Sim. A gente está lá no campo fazendo pesquisa, quase dentro da cultura. Dali a pouco a gente volta para a academia. O Doni Campos, ele falava dessa posicionalidade. Estar lá no campo e estar aqui na academia. E como que a gente consegue? É uma linha tênue. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, então eu gostei dessa explicação que você deu, né, fazendo essa comparação. O problema de muita pesquisa, né, da matemática é assim, a gente está fazendo turismo. Eles foi para um lugar e fica para 2, 3 semanas, um mês lá e volta, acabou. Então, o problema é outro lado do nosso trabalho, queremos vozes de aqui, apresentando ideias nossas de aqui. Não como eu, como outsider, mas estou puxando meus alunos para publicar na voz deles sobre as coisas que eles estão fazendo. Sim. Então, não como Daniel, como turista, está visitando um lugar, faz uma ideia. Então, esse é outro movimento dentro da antropologia, que eles são super preocupados com gente que... Essas ideias, essas vozes, essas observações de quem está falando. Vamos voltar para a pergunta? Senão, nós vamos voar para várias coisas. Deixa eu então juntar algumas que são parecidas. Tá bom. Bom, primeiro eu queria só responder uma coisa aqui para a Lúcia Maria, que ela perguntou para mim rapidinho. Ela fala assim: Carlos, o dia da apresentação do seu programa no YouTube mudou, eu costumava assistir nas quintas-feiras. Lúcia Maria, na verdade não, a gente continua quase sempre às quintas. Quinta agora tem novamente, eu até vou falar depois o convidado e tudo mais, são quase sempre quintas-feiras. Mas eventualmente, de acordo com a disponibilidade dos nossos convidados, a gente tem que mudar o dia, né? Hoje o Milton e o Daniel tinham uma maior disponibilidade na terça e a gente encaixou na terça-feira, Lúcia, mas fica ligada, a gente sempre está divulgando. Deixa eu então colocar outra pergunta aqui, que é... Primeiro, eu vou juntar algumas, tá? Uma é do Paulo Vitor. Na opinião de vocês, a inserção do programa Etnomatemática nas escolas pode contribuir na aprendizagem da matemática? Falo no sentido da falta de interesse de alguns alunos. Então, isso aí parece um pouco com a pergunta. Primeiro eu vou responder a que o Júlio perguntou. Na nossa concepção, a etnomatemática não é uma metodologia de ensino. Sim. Né? Ela também não é uma disciplina, o Carlos já falou isso. Ela é um programa. Sim. Né? Um programa no sentido até de Lakatos, né? Como o D'Ambrosio lá no comecinho, ao querer afirmar o programa etnomatemática, ele trazia essa questão de programa científico de Lakatos para o programa etnomatemática. Né? A própria história da etnomatemática traz isso. Por quê? Porque é um programa progressivo, tem uma série de características do programa etnomatemática que combina com Lakatos. Então não é uma metodologia, então ela não é linear. Né? Porque quando você tem um método, uma disciplina, ela vai acontecer linearmente. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E assim vai indo, que é o positivismo, né? Sim. É o método. É o Descartes, método, né? Exatamente. É o método. Então, ela vai... Skinner. Skinner. Não, esse é o método Descartes. Né? Skinner é o behaviorismo, que é outra coisa, né? Mas, enfim. Então, ela não é linear. E se ela não é linear, a gente não tem como aplicá-la em sala de aula dessa maneira linear que a gente vê.
Sim. A gente entende, por exemplo, que ela vai ser aplicada em sala de aula, utilizada em sala de aula, conforme a ocasião for aparecendo, o interesse dos alunos forem aparecendo. Sim. Porque senão você também não vai impor. Né? Eu me lembro uma vez, uma discussão que a gente teve, que falava o seguinte: bom, às vezes o próprio cotidiano do aluno pode ser opressor. E aí, como é que se lida com isso, né? Sim, ele já vem para a sala de aula, vai discutir o cotidiano também é opressor, como é que faz? Então, acho que tem que ter um meio termo aí. Né? E depois, a própria etnomatemática, ela não renega a matemática acadêmica. Sim. Né? Na década de 80, teve um escritor, um autor nos Estados Unidos, que ele escreveu um artigo criticando o D'Ambrosio, né, com relação à matemática, que chamava Bye Bye Pitágoras, ou Tchau Pitágoras, que para ele não ia fazer mais teorema de Pitágoras na vida. Não, não é isso. O que a gente, nessa questão de êmica e de ética, o que a gente tenta fazer é juntar de uma maneira que essas duas coisas elas mantenham suas características, né? Tanto o conhecimento local quanto o conhecimento escolar, ou aquele que vem da academia, né? Manter essas características. E para isso é importante que haja diálogo. Sim. Né? E esse diálogo tem que ser com alteridade, tem que ser simétrico. Então eu nem sei se seria o Paulo orientando meu lá em Ouro Preto. Sim. Paulo, se a etnomatemática seria um motivador da aprendizagem, eu tenho a impressão que não. Né? A etnomatemática vem para valorizar aquela cultura, ou para valorizar aquele pensamento matemático local, que muitas vezes é esquecido. Ou a comunidade. Ou a comunidade onde está inserido, né? Que muitas vezes é esquecido. Mas tem outra coisa que sempre me preocupei. Eu comecei a dar aula em 1978, ok? E tem colegas que ainda estão dando aula de inglês e matemática na escola secundária. É impressionante. Sim. Cada outubro eles estão na mesma página, mesmo livro, fazendo a mesma coisa. Uma coisa impressionante, porque depois de 2 anos eu tive que mudar. Sim. Okay? Mas esse talento é boa, porque a fábrica precisa alguém fazendo isso, e não faz mal. Mas etnomatemática, para mim, eu começo a estudar esse programa porque eu estava faltando algo à minha alma matemática. Sim. Então, cada vez quando eu estou fazendo isso, o professor está protegendo a alma dele. Okay? Porque esse trabalho é tão difícil. E muita coisa, cada ano, mais coisas, menos dinheiro, mais estresse, coisas assim. E a alma do professor. Então, essa para mim faz um sentido muito lindo, porque cada vez um professor vem andar conosco, eles pegam um pouco disso, eles sentem melhor. Porque eles veem matemática um pouco diferente, não é programa de banco, de fábrica, de alunos e passa exame, ele faz parte disso, mas nossa alma também tem que levantar, porque esse emprego é muito difícil, especialmente aqui em Brasil. Tem uma coisa legal. Pois não. Uma coisa legal que eu queria colocar, que é o seguinte, quer dizer, na verdade, a gente, assim, os cursos de licenciatura em matemática passaram por uma reforma. Alguns bons 3 anos atrás, uma reforma. A gente vai ter que passar por outra agora, tá vendo outra aí pela frente? Uma reforma curricular nos cursos de licenciatura. Para atender a coisa do BNCC. Sim. Essa reforma nova é 2019, dezembro de 2019. Isso, dezembro de 2019 saiu uma resolução 2 lá do CNE. Mas teve uma em 2015. Teve uma de 2015. Aí, nessa de 2015, a gente fez alguns exercícios de debate e tudo mais. E aí, a ideia, eu falei na questão da etnomatemática, assim, também como sendo um eixo. Na verdade, a ideia era que fosse um eixo curricular em termos de, no curso de licenciatura, a gente entender a própria matemática, do que a gente chama de matemática pura, a própria dimensão da matemática europeia acumulada, que a gente está reproduzindo agora nas universidades, a gente entender como uma etnomatemática ou como um conjunto de etnos matemáticas ligadas dentro do mundo acadêmico.
E a gente entender que quando a gente vai para a escola e que essa escola está imersa em uma cultura que pode ser local, quer dizer, há uma escola no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, mas há escolas que estão inseridas, às vezes numa periferia urbana, às vezes numa comunidade quilombola, e que essa realidade cultural, ela constitui a escola, ela faz parte da escola. Então, às vezes, isso que vocês falaram sobre que etnomatemática não é uma metodologia, caramba, eu queria destacar muito para o pessoal que está aqui no chat, porque é, na verdade, um exercício de sensibilidade, de abertura à consideração do cultural, do local, da referência, da problematização que essa cultura pode trazer para a escola. Quer dizer, é uma disposição do currículo escolar em receber os problemas da comunidade, em receber os desejos, os questionamentos. O muro, a catenária da mina, vocês estão levando para o UFOP. Esses jovens lindos que vieram aí, o Paulo, a Liliane, um monte de gente que está fazendo pergunta aqui para vocês, que fazem parte aí da UFOP, do programa, estão aqui assim, participando, né, disso, e é uma grande, assim, é um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, é impressionante, olha, impressionante mesmo. Isso que você está muito falando, legal. Isso que você está falando no meio etnomatemático, a gente chama de postura etnomatemática. Então é uma postura que você tem frente àquela comunidade. E o que você falou também, eu acho que é correto, por exemplo, na questão de não é só verificar como que o indígena está fazendo continha, como que o quilombola conta farinha, não é só isso. Sim. Né? A gente tem que verificar o contexto sociocultural que está por trás daquilo. Sim. O que faz daquele jeito? Qual a influência religiosa naquilo? Qual a influência social naquilo? Qual a influência política? Tem a política também. Claro. Tem uma série de influências aí. E aí um aspecto interessante para a gente é fazer com que essas pessoas olhem para a própria comunidade com outros olhos. E enxerguem essa comunidade de maneira diferente. Né? Não é tão ruim quanto parece, não é tão boa quanto parece, tem problemas, mas que a gente pode resolver. Maravilha, mas isso aí eu falo brincando aqui na matemática humanista, que é um equilíbrio que é inerente à humanidade. Assim, tudo que é humano tem conflito, tem ponto de vista, tem incerteza, e isso é uma coisa maravilhosa que deveria estar na universidade, né? Eu acho. Tem várias coisas, né? Agora, com este problema de vírus, de pandemia, por exemplo, eu fiz um pouco caminhada hoje. E Sim. Tem um lugar que ninguém está, eu camino lá bem rapidinho e faz 3 quilômetros e volta lá. Mas, por este hábito etnomatemática, o que está fazendo na rua, para casa, para aquele lugar? 500, 600 metros de casa. Estou contando as máscaras. Quantas pessoas estão usando máscara? Sim. Então, temos várias oportunidades com este desastre que podemos virar com vários problemas. A ligação com a máscara. E tem tanto discurso internacionalmente sobre este máscara serve, que tipo de máscara serve, porque quanto gente está usando máscara, se todo mundo estava usando máscara, este vírus não vai passar. Uma coisa, discuto assim, tem várias oportunidades. Se estivermos mais flexível na nossa sala de aula, podemos capturar este problema agora e virar nosso currículo, nossa matemática, nossa atividade de sala de aula. Maravilha. O grande problema de formação de professores aqui no Brasil e Estados Unidos também é, assim, os professores de matemática só ficam com matemáticos. Sim. Se tivemos... Isso foi um choque meu lá em Sacramento, porque era um ano que a universidade impõe um projeto de departamento de inglês. Sim. Que todo mundo, as faxineiras para o reitor, vai ler cada semestre o mesmo livro. Se chama projeto de One Book. Todo mundo. Era uma coisa. Depois de pouco tempo, o grupo de inglês
e estava chamando grupos de professores porque, ok, estamos lendo esse livro aqui, mas em economia eu não sei como vou usar isso. Então, eram tanto professores que estava confuso com isso. Sim. E eu também. Eu estava trabalhando no laboratório de desenvolvimento de matemática e nós entramos neste projeto e essa foi a primeira vez que cai a ficha de Ubiratã para mim, porque a cultura de professores de inglês é absolutamente outro planeta de cultura de professores de matemática. Sim. Depois disso, eu estava trabalhando com um projeto de desenvolvimento de professores de universidades, que toda universidade lá nos Estados Unidos tem essa coisa, começando a visitar outras áreas de arte, de educação física, de inglês, de economia, de biologia. Eu vi a diferença de aula, de didática, de jeito, e voltei para meus aulas. Por que estamos dando didática para professores? Temos que ser na mesma página, março, desse dado, e fazer isso. Mas, em realidade, fora da sala de aula, a gente está aprendendo usando matemática como você aprende a usar a videogame. Sim, verdade. Então, esse foi o discurso lá na Califórnia, quando eu saí. Por que estamos focados com esse uso de livro didático? Sim. Quando a matemática é outra coisa, uma coisa viva, lindo. Mas o livro temos que comprar e usar assim. Sim. Mas o jeito que a gente está aprendendo ciências e usando ciências e matemática é mais como você aprende a usar a videogame, não linear, não? Sim. Você chega a um ponto, eu quero resolver esse problema. E essa coisa. E o jeito desses professores de educação física me mudou a cabeça completamente, porque eles são treinadores, são coaches. Sim. Vamos jogar, vamos aprender a jogar futebol. Então eles começam, e eles sempre estavam falando sobre a matemática. Então essa é outra coisa que está interessante. Vamos voltar para as perguntas, senão vou voar. Isso é uma coisa legal. Eu vou colocar que tem algumas perguntas aqui. A Oleneva está na área, mandou um beijo para vocês. Outro. Aqui a Liliane fez uma pergunta. Eu vou aqui juntar algumas, tá? Olha, a etnomatemática, com sua visão de ser um pensamento de um determinado grupo, pode ser aplicada em outras disciplinas sem ser a matemática, como o exemplo ser aplicada na física? Pode. O pensamento etnomatemático é transdisciplinar. É isso. Né? Ela tem uma questão de sobrevivência e transcendência. E a gente entende transcendência no seu aspecto mais amplo. Não é? O Ubiratã D'Ambrosio fala que a matemática, do jeito que ela é hoje, ela surgiu na época das grandes navegações do século XVI. Até então não se tinha essa divisão clássica. Sim, verdade. Né? Todas as ciências eram mais juntas, então a gente tem uma visão mais holística. Sim. Então não é porque chama etnomatemática que só na aula de matemática, por exemplo, ou em projetos de matemática. Pode ser projetos transdisciplinares, interdisciplinares. Sim. A gente não vê problema nenhum com relação a isso, não. Maravilha. Mesmo porque, se a gente voltar, por exemplo, no do Unicampus, a gente vai ver que tem uma etnociência, tem etnofísica, etnoquímica, etnobiologia, etnoecologia, que são as etnomúsica, etnofilosofia, que são a etno-X, né, que elas são relacionadas de uma certa maneira. Aqui na matemática humanista, isso é uma coisa que eu queria falar para o pessoal que está também no chat ouvindo e também compartilhar com o Dani e com o Milton, que é o seguinte: o que motivou o Carlos Matias a criar esse programa foi um etno. Foi um etno muito específico. Quem é o etno específico que motivou o Carlos Matias a fazer essa parafernália aqui toda que eu chamo de matemática humanista? É o etno dos excluídos, das pessoas que têm horror à matemática, que têm medo da matemática, que veem a matemática no senso comum. O senso comum está repleto de pessoas que odeiam, que não têm ideia, que não se permitem até
se perceberem como sujeitos que fazem matemática todo dia, que fogem da matemática como o diabo da cruz. E esse etno, que é muito grande, que está nas escolas, que são pais, que em famílias espalhados em todo lugar, que eu chamo o etno dos excluídos, digamos assim, esse pessoal tem uma maneira de se relacionar com a matemática ou com as coisas da vida, quando chega uma matemática no meio do campo, que é muito peculiar. Então eu quis criar justamente um canal onde a gente pudesse falar de coisas super avançadas. Vejam aí, o Dani e o Milton são craques em etnomatemática, são expoentes disso daí, o Biratã expoente disso tudo, mas a gente está falando de pessoas, de culturas, a gente está na rua, a gente está falando do muro, a gente está falando da mina, a gente está falando da história, a gente está falando da escravidão, de política, e isso é algo que todo mundo vive, a gente vive isso no dia a dia. E aí eu fico muito feliz de verdade de poder trazer essas dimensões para cá. Eu gostaria que isso tivesse no curso de formação de professores, mas esse tipo de discussão, até vou colocar aqui a pergunta justamente da Natália. A Natália Luiza fala assim: por que a etnomatemática não é mais explorada nos cursos de formação de professores de matemática? É possível explorar aspectos etnomatemáticos na disciplina de cálculo, por exemplo? Essa até depois quero dar um pitaco. Manda ver aí. Claro! A gente entende que é possível, sim. Né? Claro que vai ter que ter toda uma preparação aí. Né? Porque a questão cultural vai entrar no cálculo também. Ela não está em só... O que a gente comentou, a etnomatemática não é simplista. Ela não é folclórica. Né? Ela é avançada. Existe um pensamento avançado aí. E também ela não tem aquela questão genética, né? É só a pessoa, é só o homem que sabe de matemática, é só o homem branco sabe mais. Isso não existe. Esse é o determinismo genético, né, que fala isso, que é com a intenção de explorar os outros. É só isso, não tem mais nada, né? Desse determinismo todo que estão aí. Tem um projeto em Stanford, acho, que um professor, quando estava jovem, ele é muito famoso, porque o primeiro dia de aula ele leva todos os alunos para um parque com montanha russa. Então eles passam por todos roller coasters, como se diz? Montanha-russa. Montanhas russas. Fiz tudo, todo mundo vomitou e voltei. E o resto do semestre ele está falando sobre curvas e essa coisa. Tem outro cara mais maluco ainda, ele está começando a aula de cálculo com tricô, e todo mundo tem que aprender tricô, e sabe uma coisa, todo mundo sai de cálculo 1, 2, 3, não com um suéter, uma coisa assim, mas sabe como tricô. E outra coisa da pesquisa dele é muito engraçado, ninguém está atendendo ao celular durante a sala de aula, porque eles estão tricotando e prestam atenção de professor. Então, tem várias coisas que você pode brincar com o cálculo para trazer para... Mas eu queria dar um exemplo também com relação ao cálculo, que foi com o Bassanese, acho que na década de 80. Sim. Ele estava lecionando cálculo, uma disciplina parecida lá na Unicamp, e os alunos não conseguiam entender uma determinada matéria lá do cálculo. E ele começou a perguntar para os alunos: o que seu pai faz? O que seu pai faz? Um determinado aluno falou assim: meu pai planta batatas. Aí ele perguntou: então pergunta para o seu pai como é que ele planta batatas. E aí ele perguntou para o pai, trouxe tudo anotado, né, um aspecto etnográfico, e a partir daí ele conseguiu bolar a aula dele em cima da prática que o pai do aluno fazia. Ele até escreveu um artigo que chama o seguinte: não mande os seus alunos plantarem batata, ensine os seus alunos a plantarem batata. Então, isso é um aspecto que pode ser utilizado. Claro que demanda tempo, demanda uma série de coisas, e você não vai poder fazer isso da hora, né? Que massa. Não tem como, né? O próprio Biratã fala isso, não tem como fazer isso a todo momento, né? Maravilha. Assim, o negócio do cálculo é uma coisa muito legal, porque, assim, uma coisa interessante, há muitas experiências assim de abordagens ao curso de cálculo
que segue toda uma movimentação histórica dos grandes problemas da matemática, das quadraturas, tal, etc e tal. Eu acho isso muito legal, isso é uma coisa bacana, que a gente traz uma dimensão histórica e acaba fazendo alguns exercícios, né? Porque, por exemplo, vários problemas que foram abordados lá no iniciozinho, lá ainda pelos gregos, pelos egípcios e tudo mais, lá no século XVII ganharam uma outra conotação diferente, quer dizer, foram grandes problemas que foram sendo resolvidos ao longo dos séculos. Então dá para trazer sim. Eu penso que a Natália colocou aí a pergunta interessante. Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Deixa eu colocar. O Felipe Alain colocou aqui o seguinte, ó. A etnomatemática pode ser considerada uma aproximação entre a matemática empírica e a escolar? O Felipe é lá da Bahia, né? Um abraço para o Felipe. Ah, sim. Você conhece ele, a gente conversou com ele essa semana. Sim. A aproximação entre a matemática empírica e escolar, eu acho que ela pode ser considerada como uma ponte, né? Que possibilita essa integração, essa interação. Mas nem sempre isso é possível. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, que nem sempre a gente consegue fazer essa ligação, essa ponte. Mas ela pode ser considerada como uma ponte. É a questão do diálogo que a gente fala, né? Nós temos duas culturas. A gente tem a cultura escolar e a cultura local. Não é isso? Sim. As duas culturas elas vão se conversar em algum momento. Muitas vezes esse diálogo não acontece, outras vezes pode ser que aconteça. Então a gente tem que tomar cuidado aí para não impor um conhecimento sobre o outro. Sim. Né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. O D'Ambrosio chama isso de dinamismo cultural. Sim. Ou a dinâmica dos encontros entre culturas diferentes. É isso que acontece. Esse dinamismo cultural foi... Quem falou isso aqui há pouco foi o Diego Cortez ou Cortes? Diego Cortes. Ele fez alguma colocação sobre o dinamismo cultural aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Se o dinamismo cultural delineado por D'Ambrosio seria essa dicotomia entre o êmico e o ético. Não, o Diego foi orientando o Daniel. Tem bastante aluno. Por isso ele está hoje. confuso, sabe? Ele foi... Não, Diego, a gente não percebe, nós não entendemos, por exemplo, que haja uma dicotomia entre êmico e ético. A dissertação do Diego foi a primeira em antromodelagem no Brasil, né? Do jeito que a gente... Aí, Diego, parabéns. E a gente não vê uma dicotomia, a gente percebe que são conhecimentos complementares, mas não dicotômicos. Eles se complementam. Então, a gente não percebe que haja uma dicotomia, há um diálogo entre esses conhecimentos. Dicotomia não, eles se complementam. Não é? É a mesma coisa, por exemplo, um exemplo que a gente costuma dar é a salada de frutas. Né? Vamos lá. Para essa questão biológica. Sim. Então você tem lá uma meia dúzia de frutas que são cortadas em pedaços, elas estão misturadas, mas cada uma delas tem a própria característica. Sim, é verdade. Elas não perdem a característica. Né? Você consegue sentir o sabor de cada fruta, a característica de cada uma. Mas quando mexe, tem outra realidade. Então, para a gente, isso é o dialógico. Né? Está todo mundo se complementando, de alguma maneira, sem perder as próprias. Metáfora show de bola. Muito bom. E a salada de fruta brasileira é bom demais, sabe? Melhor ainda. Melhor. Então, mas essa salada de fruta é justamente isso, né? As frutas se misturam, têm as próprias características, você consegue identificá-las. Então, esse diálogo é o que está acontecendo ali na realidade. Sim. E isso é uma metáfora que vem lá dos Estados Unidos, que eles chamam a metáfora do salad bowl, que é a salada... multiculturalismo. Do multiculturalismo nos Estados Unidos. Muito legal. Eles tinham também, lá na década de 50, que eram separados mais... Como é que era? Separate but equal. Separados mais distantes. Não, separados mais juntos, que na realidade o que eles faziam era como uma... Eles colocavam tudo num caldeirão, derretia tudo. Então, a pessoa fazia parte de uma cultura única. Sim. Né? Ela perdia as características. Isso foi feito muito
né, nessa questão de racismo. É isso que eles tentam fazer, né? O que eu queria comentar é o seguinte: nessa questão de não perder a característica cultural, é o que o Bertrand D'Ambrosio chama de que os indivíduos eles têm que ter raízes culturais são fortes. Se a raiz cultural é forte, eles não existem uma menor propensão de que essas pessoas sejam dominadas, né? Um exemplo assim significante nessa questão, né, de manter a raiz cultural, por exemplo, se a gente pegar o que aconteceu no Oriente Médio uns anos atrás, eles destruíam muito templos, né? Eles destruíam muito locais históricos. Por que isso? Você se desvincula da sua raiz cultural. Você perde o seu ponto de referência. Um exemplo aqui próximo nosso foi quando a barragem aqui Mariana estourou, há uns 4, 5 anos atrás, que levou um distrito inteiro embora. Não adianta esse pessoal construir esse distrito em outro local. A característica, a raiz cultural desse pessoal foi embora. Então você não consegue levar isso para outro local. Né? Então é muito complicado isso. E essas pessoas elas vão se tornando culturalmente mais fracas. Né? Sim. Tem uma pergunta aqui, o Milton e Dani, muito legal. Eu queria trazer essa pergunta, acho ela bastante relevante, que é da Tatiana Aguilar. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente, olha. Levando-se em conta que o currículo precisa ser único, BNCC, se introduzissem a etnomatemática em práticas docentes, ela teria que ser moldada de acordo com os aspectos culturais de cada região? Olha, eu não gosto de falar muito do BNCC porque eu não sou muito a favor da BNCC, não. Eu acho que a BNCC, se comparado com os PCNs, perdeu muito. Em qualidade. Eu acho que perdeu muito em qualidade. Sem dúvida. Eu até queria falar um pouco sobre isso depois também. Eu acho que perdeu muito. E a BNCC, se a gente prestar atenção, ela não traz muita coisa relacionada com as características culturais. Eu nem sei se o professor teria espaço no currículo para fazer isso, uma vez que há uma imposição muito grande da BNCC. Por exemplo, a gente teve os editais para o PIBID e para o Residência agora, em janeiro, que uma das características era o vínculo com a BNCC. Sim. Né? Então, isso preocupa muito. Então, eu não vejo na BNCC, por exemplo, um trabalho que possa ser realizado nessa perspectiva. Né? Porque eu acho que ela não traz. Eu me lembro que eu estava numa reunião, eu e o Daniel, no CIPEM, em 2015, lá em Goiás. Que cidade que era mesmo? Esqueci o nome. Não era Pirinó, não. Outra coisa. Mas não lembro agora. E tinha um representante do governo falando sobre a BNCC. Mas não respondeu nada, não explicou nada. Sim. Eles retiraram a questão racial, a questão cultural, social. Então tem muitas críticas à BNCC. Pode ser que tenha coisa boa, a gente não sabe. Mas eu tomaria cuidado com isso. Agora, com relação aos aspectos de cada região, eu não sei se ainda é assim, mas me parece, pelo menos no tempo que eu lecionava, né, o currículo nosso tinha uma abertura para poder incluir aspectos regionais dentro do currículo. Né, porque tem a questão de, por exemplo, de colheita, então tem uma série de coisas que podia ser incluída. Eu não sei como é que está agora essa questão curricular. Mas eu vejo, assim, um olho um pouco receoso, né, com relação à BNCC. Minha observação, e esse currículo foi trazido para alguém, e por quem, dos Estados Unidos para cá. Esse BNCC, para mim, não reflete a realidade brasileira, as necessidades de matemática brasileira, que são semelhantes, mas diferentes, uma coisa assim. Eu sempre falo, o mundo não precisa de uma cópia dos Estados Unidos, precisa de um Brasil. Então, a mesma coisa com o currículo. Temos um currículo lá, mas foi feito para uma série de acidentes e desenvolvimentos lá que são completamente diferentes daqui. Mas eu acho também que o professor tem que ser um pouco... Tem uma tendência agora a surgir em educação matemática em subordinação criativa, né? Sim, Eu acho que tem que ser subordinados e criativos ao mesmo tempo. Sim, Agora.
subversão responsável, a gente está trazendo uma questão de desvio positivo também na questão sociocultural, nessa linha de tendência. Então, acho que a gente também tem que ser um pouco nessa linha, né? Vamos subordinar de maneira criativa também. Eu acompanhei, assim, razoavelmente de perto, desde a primeira versão da base, quando ela nem tinha sido divulgada ainda. E era um documento que buscava estabelecer uma referência nacional de currículo, mas não que ela fosse um currículo em si, mas que ela fosse um documento, uma prescrição capaz de induzir a construção de currículos pelas escolas. Aí, esse documento ele foi tomando paulada ao longo dos anos, de vários lugares, paulada daqui, paulada daí, e apoios. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer, isso eu digo com muita tristeza, porque diante da inevitabilidade desse documento chegar, e ele ia chegar de uma maneira ou de outra, porque era assim, uma pressão muito grande, muitos colegas ligados a comunidades acadêmicas, algumas próximas da gente, algumas mais distantes, muitos colegas apoiaram esse documento, se engajaram na produção desse documento, jogando por água abaixo discursos que haviam feito ao longo da sua vida de trabalho em educação matemática, jogaram fora e endossaram esse documento. E assim, esse documento foi sendo deformado, aí foi modificado algumas vezes, pouco antes da homologação dele em 2017, ele foi modificado e saiu um documento. O que sobreviveu de tanta pedrada e de tanta cacetada que ele tomou no meio foi um documento que tem uma primeira parte, um preâmbulo, que é bonitinho, tem todo um discurso de cultura digital, fala das coisas, mas quando você avança no documento, você começa a ver aquelas listagens de coisas do core, daquele standard, o standard core lá dos Estados Unidos, ou da Austrália, quer dizer, você tem uma lista de coisas. E a grande tragédia disso tudo, na minha forma de ver, agora o Matias falando, é que as escolas têm a expectativa de que esses objetivos de aprendizagem, essa listagem de coisas, de substantivos, é quase como uma lista de compras, né? Você coloca as coisas da matemática como fosse tópicos, substantivos. Essa lista de compras, a gente espera que essa lista de compras induza um currículo. E não vai induzir. O que vai acontecer é que a escola vai virar um trilho, vai virar um trem que anda num trilho escravizada em cumprir objetivos de aprendizagem de uma maneira que não é sensível ao que está no entorno da escola. E esse é o grande tragédia. Quer dizer, essa percepção da etnomatemática. O currículo foi feito nos Estados Unidos, onde fica outro ponto de vista, que todo mundo mais ou menos apoia a escola pública, e a classe meia é enorme, e você pode ir para uma escola com poucas diferenças, mas todo tem qualificação, ar-condicionado, papel, até os mais pobres, né? Até os mais pobres. Então, essa é outra realidade. Se todas as escolas aqui no Brasil e o povo aqui apoia a escola pública como lá, podemos conversar sobre a BNCC. Sim. Mas é outra realidade. Temos outra coisa diferente. A primeira versão desse documento, acho que foi aquela primeira abertura que deu para discussão, acho que foi 2015, 2016, não me lembro agora. Acho que 2015. 2016. Acho que começa por aí, nessa fase. Nessa fase. Que eu andei entrando nos sites, que era uma dificuldade você entrar no site para dar opinião, você não conseguia de jeito. E você eram caixinhas para você mudar o texto do negócio. Só não mas eu não você não conseguia fazer isso, não. Uma vez eu perdi um fim de semana inteiro para poder mandar umas sugestões ali, mas enfim. Sim. Mas a hora que eu comecei a ver essa listagem de compra estandardizada, né, com esses estándares, aí eu falei assim, gente, parece que eu estou dando na Califórnia. Eu trouxe um currículo da Califórnia para cá, gente, é muito parecido. O Standard Core,
muito parecido com esse currículo. Então não tem nada da contexto, né? Precisaria verificar o documento agora, né? Depois desse Frankenstein que ele ficou, né? Mas enfim. Vamos voltar para ele. Tem aqui uma pergunta da Marli. Tem uma pergunta da Marli interessante. Há texto sobre a fala das minas em Ouro Preto? Tenho muito interesse em ler. Marli, um artigo. Não, nós não produzimos nenhum artigo ainda sobre as minas. Essa produção ela está assim na gaveta, esperando a gente poder trabalhar um pouco com ele. A gente tem muitas ideias ainda sobre isso, né? Nós estamos procurando um aluno de mestrado que queira trabalhar com as minas. Aí, ó. Então, se for da região ou quiser ir para Ouro Preto, né, para fazer o próximo processo seletivo, vem para cá com um projeto de mina. Estamos pescando alguém para ajudar-nos. Nós estamos coletando informações ainda. Né, porque esse trabalho de Diego, por exemplo, foi importante porque ele fez o trabalho no contexto dele diferente de gente lá. E nós estamos esperando gente que tem essa ligação com nós. Carlos, deve ter um slide dele sobre o feirante, acho que é o matemático feirante. Deixa eu botar, vamos então ver lá. Deixa eu botar aqui. Etnomodelos do feirante, é isso? Feirante, isso. Perfeito. Atenção, apertem os cintos. Vamos lá, tá aí, ó. Isso. Esse é um trabalho do Diego, né? Que ele foi o primeiro a utilizar a etnomodelagem da maneira. Gente, a etnomodelagem não foi eu com o Daniel que inventamos, não. O Passanese já falava e o Caldeira também já falava em etno/modelagem. Vamos dar crédito às pessoas que fizeram isso, né? Só que nem o Passanese e nem o Caldeira, o Miro lá da UFSCar, acho que e nem o Caldeira, eles falam em etno/modelagem, não falam em etnomodelagem, sem ter essa barra. Eles não comentam a etnomatemática na perspectiva da etnomodelagem, né? Na perspectiva que nós comentamos. Né? A gente tem essa questão antropológica, étnico, ideológica. Então, é uma perspectiva completamente diferente, né? Que vem em 2010. Mas esse trabalho do Diego foi com feirante, né? Na periferia na região metropolitana de Belo Horizonte, e ele trouxe o conhecimento do feirante para a sala de aula. Esse feirante deu um seminário para os alunos, explicando como é que ele fazia o cálculo do preço, como é que ele media as verduras, era uma balança mecânica. Então o processo todo é muito interessante. E foi para o estudo de funções. Então, quer dizer, esse é um exemplo da aplicação da etnomatemática. Até esse feirante, acho que ele não tinha, até o 3º ano, o 4º ano de escolaridade, ele falava assim: Diego, o que eu vou fazer na escola? O que eu vou explicar para os alunos, né? Porque a escola tem aquela coisa, né? Sim. Matemática, o que eu vou ensinar para eles? Né? Então, essa é uma questão da valorização do outro, do conhecimento do outro. E o Diego fez isso muito bem. Muito legal. Né? Então, é um exemplo de utilização desse conhecimento em sala de aula. E ele fez vários etnomodelos, né, Daniel? Lindo demais. Muito bacana. Tem um do carrinho de rolimã também bacana aqui. Esse é muito bacana, você pode mostrar. Olha só, transformando uma brincadeira, carrinho de rolimã, em uma prática esportiva aí. Esse foi um trabalho de um orientando Daniel, do Rogério. Ele não fala especificamente em etnomodelagem, mas como é uma brincadeira de rua, né, carrinho de rolimã, ele não quis entrar por essa área, ele ficou só na modelagem, mas a gente considera que é um trabalho de etnomodelagem, que tem todo um contexto cultural envolvido aí. E o projeto dele foi a construção de carrinho de rolimã. Os próprios alunos fizeram o desenho do carrinho e construíram o carrinho em sala de aula, foi o produto final dele. Foi muito bacana isso. Maravilha. Eu queria mostrar um que é muito importante aqui na Matemática Humanista. Eu vou até dar uma notícia em primeira mão para o pessoal que está no chat, também para o Milton e para o Daniel. A Matemática Humanista ela vai fazer, a partir, acho que de julho ou agosto, um seminário sobre inclusão. A gente vai falar sobre inclusão. Então vamos receber várias pessoas de ponta que trabalham
com matemática e inclusão. Vamos falar de matemática, deficiência visual, matemática, surdez, pessoal com síndrome de Down, criança autista, superdotação, deficiência intelectual. A gente vai falar sobre um monte de coisa interessante. Eu quero estudar isso. Eu gostaria de dar uma sugestão com relação a essa matemática inclusiva. Né? Como você falou da etno dos excluídos, né? Sim. A gente está vendo a inclusão numa perspectiva mais ampla agora, né? Não Sim. só na questão de pessoas com deficiências, né? Mas também numa questão assim de imigração, na questão LGBT. Sim. Todos esses excluídos também que estão à margem da sociedade. Né? Então, talvez seja interessante trazer alguém que consiga conversar sobre isso. Tá aí uma ótima sugestão. Depois, se você tiver alguma indicação, vamos conversar. Mas deixa eu mostrar esse aqui, que é muito legal. Eu preciso mostrar esse aqui. Etnomatemático e a cultura surda. Olha só que interessante aí. Fala um pouquinho pra gente aí, Milton e Dani, sobre esse... Esse foi um trabalho muito bom, é do Rodrigo, de Belo Horizonte. Ele trabalhou numa escola, ele defendeu em Libras, ele fez a defesa dele em português, mas como alguns dos participantes dele vieram para a defesa dele em Ouro Preto, Belo Horizonte e Ouro Preto é muito próximo, né? Não são 100 quilômetros. E muitos deles eram surdos e muitos desses alunos foram participantes deles da pesquisa. E aí a gente teve tradução simultânea em Libras, né, pelo NEI, Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP. Foi muito bacana esse dia. Pô, que maravilha isso, hein? É lindo demais. E o que o Rodrigo utilizou na realidade, que chama cultura surda. Né, eles têm uma língua própria que é Libras, que é o primeiro idioma deles, o português é o segundo. Tudo que ele fez foi em Libras, inclusive todo o trabalho dele de coleta de dados foi em Libras, porque os alunos não conseguiam escrever assim com muita propriedade o português, porque não tinha aquela gravação, tudo, esse contexto, e ele usou a educação financeira com esses alunos, usando situações contextualizadas no cotidiano desses alunos. Era uma turma do EJA, né, então tem todo um aspecto cultural aí que foi muito bacana. E foi um trabalho muito interessante dele. Ele continua esse trabalho no doutorado dele agora. Lá na aqui tá só elogios aqui, ó. Só elogio, Aparecida Esperidião. Tá muito legal esse trabalho de etnomodelos do Ferrante. Todos esses trabalhos são disponibilizados no site do nosso mestrado. É só entrar lá e você tem todo o trabalho e o produto educacional também. Ou fala com o Diego. Ou fala com o Diego aí no lado no seu chat. Tem um convidado aqui, um presente aqui muito legal, que é o nosso querido Pimenta, o Augusto Pimentel, que legal, tá aí presente aqui. Ele vai ter um programa aqui na Matemática Humanista, a gente vai falar sobre o Malbataan, olha que legal, o Malbataan é a Praça da Matemática, lá na cidade de Itaucara, e esse é o querido amigo que está aí na tela, o Augusto Pimentel, o querido Pimenta. Ele escreveu um livro sobre a Praça da Matemática, a história do Malbataan, muito legal. A gente vai estar falando aqui na Matemática Humanista. Show de bola. A Oleneva está falando aqui, gostou da novidade, trazer o debate matemática e inclusão. E é isso aí. A gente vai falar de matemática e inclusão, não só a inclusão em torno das necessidades especiais, que a gente chamava, mas a questão da filosófica também, a inclusão por filosofia, a questão social, fundamental. Lindo, lindo, lindo. Olha, muito bacana. O Diego está falando aqui que vai estar postando no site já, ó. Maravilha, então já estamos cobertos. Show de bola. Gente, isso aqui é um barato, gosto muito. Ó, a Marlita... Meus alunos... Não, peraí. Isso aqui tem muita mensagem. Tá com 8 páginas de mensagem já aqui. Muito bom, muito bom. Vamos aqui mostrar mais um. Tá quase na hora de acabar o programa. Tá chegando no fim. Vamos ficar aqui, então podemos ficar até amanhã. O Lineva trabalha 24 horas. O Lineva 24 horas. Então vamos fazer isso? O primeiro programa 24 horas era Matemática Humanista, maratona, né?
Ó, Todo mundo vai ficar na casa, então não tem problema. tem um legal aqui que eu achei bacana de mostrar, que é o de etnomodelagem em comunidades periféricas. Isso mesmo. Isso é bom. Aí, olha só que bacana isso aí, hein? Pode falar um pouquinho pra gente desse, Dani? E do Milton? Esse é um trabalho da Ana Paula, foi uma orientando Daniel, acabou de defender. Defendeu agora em abril. Uma coisa. E o trabalho dela foi voltado à etnomodelagem, né, porque a cultura periférica é na região metropolitana de Belo Horizonte, numa comunidade periférica ali, né? Sim. E ela trabalhou com a questão do saneamento básico. Saneamento básico. Aí os alunos saíam para a rua, né, eles tentaram descobrir a história da comunidade, por que a comunidade era daquele jeito, por que não era. Eles saíam para a rua visitar a comunidade e ver a questão de coleta de lixo e de água e energia elétrica na rua, nos postes. Detectavam esses pontos, discutiam em sala de aula e faziam modelos, né, para fazer etnomodelos matemáticos, mas conversando com o pessoal. Então eles conversaram com pessoas, um senhor da Venezuela, né, que está imigrante no Brasil, que recicla materiais, conversaram com líderes de comunidade para entender o contexto da comunidade, foi um trabalho muito bacana. E no final, os alunos fizeram um trabalho sobre desperdício do lixo na escola. Então, durante 3 semanas, eles coletavam lixo na escola para determinar quanto de papel que era gasto, quantas árvores seriam poupadas, se esse lixo não fosse gasto. Foi um trabalho muito interessante. Ela apresentou esse trabalho com os alunos numa feira de ciências em Belo Horizonte, e na parte deles, né, de ensino fundamental, 8º ano, no ensino fundamental 2, eles ganharam o primeiro prêmio, fizeram um robozinho chamado Wall-E, por causa do Wall-E, aquele desenho, para mostrar como que é a produção de lixo na escola. Um trabalho muito bacana. Muito lindo. Tem um bacana aqui que é o de etnomodelagem e a cultura cafeeira. Isso é muito legal, o trabalho da Érica. Da Érica, isso mesmo. É muito bacana esse trabalho dela. Acabou de defender também em março. E o que ela fez aí foi o seguinte, foi levar os alunos para visitar plantações de café, né, ela é de uma região aqui da zona da Mata Mineira, Unhaçu, uma das cidades que mais produz café no Brasil, no estado de Minas Gerais, né, no Brasil também. E ela quis verificar com os alunos, eles entenderam muito da cultura cafeeira, como é que apanham café, eles chamam de panha, né? Sim. Panhar café. Sim. E todos os jargões que tem nessa cultura cafeeira, como que eles entravam por meio das ruas no café, o que é um café densado, café que não é densado. Muito bacana o trabalho. E no final também, um grupo de alunos do grupo de pesquisa dela, tudo envolvendo a cultura cafeeira. Eles construíram um robozinho, por uma feira de ciências também, para poder entrar no morro, porque o café, ele gosta de morro, né? Sim. Temperatura mais fria à noite, geralmente 800 metros de altura. E aí, para não desperdiçar o café, então esse robozinho que eles inventaram, entrava no meio do café e pegava os grãos do chão. Muito bacana o trabalho. Que fantástico. Em virtude disso. Mas aí a cultura cafeeira que envolveu todo o processo. Muitos etnomodelos foram feitos. Com relação principalmente ao cesto. O cesto de coletar café, por exemplo, que eles falam que tem 60 litros o cesto. E aí, como que a gente sabe que tem 60 litros de fato, né? Então foi um processo muito bacana. A dela vai estar disponível, acho que daqui a pouco, né, Daniel? Daqui a pouco. No site da UFOP. É a mesma coisa com a Ana Paula. Ana Paula. Está chegando. Maravilha. O pessoal está aqui curtindo horrores o programa. O pessoal está tendo aqui, olha, um deleite. A Liliane Camargo, estou adorando essa live. Como sempre, aprendendo muito. Tá todo mundo aqui chegando, feliz da vida. Muito bacana. O pessoal está gostando muito. Que legal. O Rodrigo da Cultura entrou aí também. Faz assim. Rodrigo. Show de bola. Maravilha. Então, a Fábia está colocando uma coisa legal aqui também pra gente. Olha, parabéns, Carlos, aos queridos professores da UFOP, SEAD,
que tem orgulho de fazer parte como aluna. Aprendemos muito com vocês, que vocês continuem com esse comprometimento e entusiasmos. Aí que bacana. Maravilha. Obrigado. Isso é uma coisa bacana. O SEAD tem a ver com educação à distância, não é isso? Isso. Pois é. Isso é uma coisa que vai ter um programa da Matemática Humanista que a gente vai falar sobre isso. Porque o pessoal tá criticando, se critica muito o EAD, né? Sobretudo agora, onde você está fazendo atividades remotas. Diga lá. Eu fui convidado, quando a economia está funcionando, todo mundo está feliz, todo mundo. Eu fui convidado para fazer um TEDx lá em Sacramento. E se você faz TEDx, TEDx, com sobrenome Ori, você vai encontrar aquele link da minha palestra. E metade dessa palestra foi minha experiência aqui no Brasil com educação à distância. A diferença que nós fizemos nas comunidades fora daqui. Então, podem interessante usar lá. isso. Depois... vai no like lá, porque eu quero mais likes lá. Então, olha só. O pessoal que está assistindo, então, agora, esse programa está sendo gravado. Ele vai entrar no YouTube. Eu vou colocar o link, eu vou achar o seu TEDx, a sua apresentação do TEDx. Vou botar o link na descrição do vídeo. Então, se você está assistindo agora o vídeo, eu vou botar. Eu coloco lá, pode deixar. É um pouco triste, eu assisti a semana passada, nossa, o mundo está completamente diferente agora. Mas naquela época, o programa da educação à distância é muito importante, é muito lindo. Podemos voltar. Não, e assim, eu acho que a gente tem que entender que tem muita educação à distância, né? Séria, coisas maravilhosas que estão sendo feitas, né? Mas aí o pessoal que critica normalmente não entende, sempre vê como oportunismo ou como da pior maneira possível, porque não conhece, né? Agora veja, há questões que não dá pra gente, diante dessa pandemia agora, querer que as escolas dê aula por aplicativo e os estudantes façam Enem. O governo se recusa a remarcar o Enem, por sinal, isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque vários outros países, eles estão cancelando a Enem. Por causa disso, eles estão fazendo outro processo para não perder os alunos. Sim, com certeza. Maravilha. Então, tem mais um slide, acho que é o último slide, que são outros exemplos. São 2 slides. 12 ou 2? 2. 12? 12? Caramba, meu Deus. Olha só. Esse daqui... Sim. Esse daí são alguns exemplos que a gente trabalhou em outros países. Né? Pode falar do primeiro. Primeiro, lá com a floresta atrás, o que você acha significa isso? É algum tipo de casa, de proteção, ou oca, uma coisa assim? Não, atualmente lá de Nepal. Os dois em cima são de Nepal. Essa é em curva de Gauss, sabe? Porque sim, você está falando o formato da... Isso sabe, the straw from palha, né? Palha de arroz. Sim. Então, eles colocam os dados na ponte central e, naturalmente, faz uma curva de Gauss. Os bois, né? O gado fica embaixo. O gado fica embaixo, porque lá chove muito, muito, muito. Então, aquele curva de Gauss eles estão comendo um pouco os dados embaixo. Sim. Mas é fantástico isso. Eles estão trabalhando com modelos na cultura do arroz e do gado lá. É muito interessante. Lá, a outra, como se chama swing? É um balanço. É um balanço. Eles têm um festival lá na Ásia do Sul, especialmente em Nepal, mas na Índia também. E naquela época, um festival de luzes e coisas assim. E este balanço está feito com todas as coisas naturais, nada de metal e de bambu. E essa ligação entre ciências e religião.
Então, eles estão balançando porque eles estão mais perto de Deus. E tem um programa de história de Deus lá na Netflix, de Morgan Freeman. E ele está ele está em Kathmandu, fazendo balança. E eles estão explicando a matemática e a coisa espiritual com esse balanço. É tão bacana. Embaixo, aquele outro, são os cabanas, se chama tipi, que são bem famosos lá na grande planícies dos Estados Unidos. Eu fui um professor visitante de PUC Campinas como bolsista de Fulbright, e ao final eu estava trabalhando com um grupo de modelagem de Bassanese e o Bretan de Ambrosio, e ao final, Ubi, como o jeito dele, ele me dá um exame final dessa coisa. Você tem que escrever um capítulo sobre a matemática indígena. Eu falei, eu morava muito tempo em Guatemala, vou fazer uma coisa de matemática maia, ele fala, não, você vai fazer um capítulo sobre a matemática de grandes planícies. Então, tem que estudar. Então, chegamos a vários artefatos indígenas. Sim. E pegamos essa coisa de tipi, porque tem tanta matemática dentro de tipi. E relacionados com a religiosidade deles. Religiosidade, de geometria, de matemática, e a coisa importante da cultura, e tem tanta coisa sobre isso lá. Muito bom. Slide. Esse aqui é o outro. Você vai falar sobre. Esse daí são alguns exemplos que a gente está trabalhando também. Esse primeiro exemplo aí da escultura é uma escultura, nossa, esqueci o nome do país. Mangabatu, mas é do Zaire. É do Zaire que a gente está tentando, Zaire, que a gente está tentando trabalhar e matematizar de acordo com as informações que os povos que fazem, são grampos de cabelo na realidade, deve ter o quê? 2 centímetros, muito pequenos. E isso é uma ideia, tanto esse exemplo quanto das tranças do cabelo, né, que vai lembrar, por exemplo, a questão do infinito. Eles são trabalhos que a gente está reproduzindo com Ron Eglash nos Estados Unidos, né? Que a gente trabalha com etnomodelagem e o Eglash nos Estados Unidos trabalha com etnocomputação. Tem tanta coisa de cálculo lá. De cálculo, tem muita coisa na etnocomputação que está relacionada à cultura também. Então, esses são trabalhos, são projetos internacionais. Né? Aquele templo lá é parte do nosso grupo de... Não, mas o templo, a gente falou do primeiro e segundo. Volta um pouco a figura, Carlos. Deixa eu botar aqui no templo. O templo é do Nepal. O templo de Nepal. E se vocês lembram, alguns anos atrás, era 2 terremotos juntos, entre um mês, juntos. No Nepal, né? No Nepal. E estivemos trabalhando neste praça sagrado lá, fazendo trilha de matemática lá em Kathmandu. E o diretor da CNPq me passa, depois de 3, 4 semanas depois do terremoto, ao lado esquerdo desse templo caiu uma escola e morreu muitos alunos e professores lá. E eles estão organizando os jovens para voltar e fazer atividades. Então, o diretor da CNPq de Nepal passa um e-mail, ele quer mandar um trabalho para o nosso grupo de jovens que estamos fazendo coisa de distância, porque um templo cai e outro não. Sim. Aquele templo é interessante porque eu mandei, gente, você vai, o diretor quer saber por que um templo cai e outro não. Então, eles foram para esse praça, chegou esse templo agora, até já, está um pouco torto, tem várias coisas de madeira estourando, lá, né? Estourando. Mas, depois de 3 dias, eles fizeram um Skype, bim, para mim. Professor, você não vai acreditar. Todos os números deste templo são números pi. Números primos. Desculpa. Números primos. 7 andares, 5 10, mas quando eles começam a medir também os números se primam. Olha aqui. Então, o programa nunca tivemos uma resposta porque um cai e outro não. Mas o processo
para procurar essa coisa, descobriu outra coisa. Sim. Mas a descoberta mais importante é que vem a questão da humanidade na matemática, nesse processo todo, é que esses números estão relacionados com a religião deles. Sim. Então, quando você entra na religião, eles vão falar no número 2, no número 3, no número 5, que é exatamente a estrutura daquele templo. 5DS, mas a coisa mais interessante foi as medidas. Cada número tem um significado, né? Mas as medidas é uma coisa de 1000 anos que sobreviveu mais ou menos aquele terremoto. Bom. Maravilha. Deixa eu primeiro, eu queria mostrar, antes a gente está chegando perto do fim do programa, mas só para o pessoal que está aqui assistindo ainda, eu queria compartilhar com os colegas que estão no chat agora assistindo ao programa, o livro que o Daniel e o Milton escreveram, ele está disponível na Amazon. Olha que legal, Influências Etnomatemáticas em Sala de Aula. Tá? Então, quem quiser conhecer esse livro muito legal do Daniel e do Milton, pega o celular, escaneia esse QR Code e vai ser levado direto lá para a loja virtual da Amazon para o livro. Tem inclusive edição do livro em Kindle. É muito legal, você consegue ler a edição no Kindle. Muito bom mesmo, de verdade. E tem outro de modelagem lá também. Tá, de modelagem. Beleza, eu vou localizar e eu vou colocar os links todos aqui no link do vídeo. Vou botar todos. Maravilha. Pessoal, a gente está chegando no final. Deixa eu só, antes de agradecer, das palavras finais aí para o Milton e para o Dani, agradecer o pessoal todo que está no chat. Essa semana, agora, a gente vai ter um outro programa da Matemática Humanista depois de amanhã. Eu vou até peço licença ao Milton e ao Dani, só para colocar aqui na tela. Eu vou estar recebendo o professor Antônio Miguel, lá da Unicamp. A gente vai falar um pouco sobre o Wittgenstein e educação matemática. Então é muito interessante. A gente vai falar sobre isso. Até algumas discussões que a gente teve aqui entre o êmico e o ético, bem interessante. Eu vou falar um pouco com o Antônio Miguel, justamente na questão do que ele chama de terapias filosóficas, a questão dos jogos de linguagem, e essas muito interessante. Tem muito a ver com isso, sim. Então vai ser muito interessante na quinta-feira agora e no dia 21 de maio, que é na semana que vem, na quinta-feira, sem ser essa agora a outra, vou receber minha querida amiga Lucinha Vilela. Lúcia Vilela, a gente vai falar sobre as educadoras matemáticas no movimento da matemática moderna aqui no Brasil. A gente vai falar sobre o Gruema, um trabalho que ela fez de doutoramento sobre a orientação do Wagner Valente, que também já esteve aqui na Matemática Humanista. A Lucinha vai falar bastante sobre o trabalho dela. Então é promissor aí que está vindo por aí. E eu queria agradecer a todos e pedir para o Milton e para o Dani darem as palavras finais de despedida. Está chegando na hora de acabar o programa. Eu morava muito tempo em Guatemala e tem um dito maia que parece muito importante agora. Eu vou falar em inglês e Milton vai traduzir. Maravilha. Em português, não de maia. Não, maia eu não sei. Eles dizem assim: In ancient times, a harvest came in. Em tempos antigos, a colheita veio. And it was found to be poisonous. E ela estava envenenada. Those who ate of it went crazy. Todos aqueles que comeram dessa colheita ficaram loucos. The king said, o rei falou, that we have to eat the grain to survive. O rei falou, nós temos que comer os grãos para sobreviver. But there must remain amongst us those that remember that we've all gone crazy. Mas sempre vai ter aqueles entre nós que restaram que vão saber que nós ficamos loucos. Então, Carlos, esse é o trabalho de você. Todos somos loucos. E todos esses palestrantes estão tentando. Temos que comer este coisa venenada de matemática, de cultura, de política, de tudo que está louco agora. Mas nós temos que lembrar
que somos loucos e vamos sobreviver. A gente vai sobreviver. Ok? Eu queria dizer o seguinte, Carlos. Dizer o seguinte, na fala do Biratã no seu programa, ele falou o seguinte, né, que o distanciamento físico, eu não gosto muito do distanciamento social, né? O social existe, o que está distanciado é o físico, né? É o contato. O distanciamento físico, ele é uma maneira de respeito ao outro, né? Isso marcou muito. A gente até escreveu um artigo sobre educação matemática na pandemia, um capítulo de livro que deve sair em e-book daqui a pouco, sim, que a gente fala sobre isso, tomando essa referência da Ambrósio, né, que distanciamento físico é respeito e amor ao próximo, ao outro, ou aos outros, né? Então é isso, gente. Vamos ficar em casa, usar máscara quando tiver que sair, né, porque a coisa não está fácil, não. E isso a gente respeitar, isso é amor ao próximo. Né? Eu vi uma foto no Facebook hoje, né, que uma rua em São Paulo vista de cima, e estava escrito assim: não estamos sós, estamos juntos, amamos uns aos outros. Isso é muito bacana. Yes. Isso é respeito, solidariedade. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Estou emocionadíssimo com as palavras de vocês. Muito obrigado. Todo mundo aqui do chat. Eu hoje vou terminar o programa um pouquinho diferente. Nessa semana passada, eu não estava muito bem, eu não consegui fazer um programa que estava previsto para o dia 7. E foi dia da matemática, dia 6, sabe? E aí eu fiz um vídeo curtinho de 3 minutos sobre o dia da matemática, com uma mensagem que é muito importante para mim. Eu acho que tem muito a ver com essa loucura que o Daniel falou, que é uma boa loucura que todos nós temos, né? Então eu queria terminar o programa, agradecer a você, Daniel, e ao Milton pelo carinho. Eu estou lisonjeado pela presença de vocês, assim, me sinto parceiro de objetivos. Obrigado a todos que estão no chat e assistam aí ao vídeo, 3 minutinhos, e aí a gente vai acabar o programa. Um beijo, Daniel e Milton, obrigado. Espero que vocês gostem do vídeo. Tudo de bom. Tchau. Até logo, tchau. Recentemente tivemos o Dia da Matemática, dia 6 de maio, aniversário do saudoso professor Júlio César de Mello e Souza, nosso eterno Malbataan. Quando li O Homem que Calculava, o que mais mexeu comigo não foi a engenhosidade da matemática ou dos seus quebra-cucas. Foi a narrativa que me incluiu nos problemas, a ponto de torná-los meus. Bom, o Dia da Matemática não é muito diferente do Dia do Amigo, você não acha? É uma ocasião que construímos para celebrarmos algo que deveríamos celebrar todos os dias. Tá bom, talvez não de forma eufórica, como uma festa, mas pela boa convivência. Eu fico feliz quando vejo tantos matemáticos comemorando essa data, em instituições, eventos e tudo mais. Digo isso de coração, sobretudo nesse momento de pandemia, em que temos tão pouco a comemorar. Para todo lugar que olhamos, nos sentimos invadidos por um horror e um desconforto que nos paralisa. Na hora de jogarmos fora o lixo, ou de lavarmos as nossas batatas quando chegamos no mercado. Eu não consigo me esquecer das pessoas que nutrem antipatias pela matemática. Por vezes até mesmo medo e sofrimento. Elas são muitas. Talvez a matemática as paralise em meio a um horror comparável àquele que vivemos em relação à pandemia. As pessoas que não desejam ter contato com a matemática acabam se privando de momentos fundamentais de suas vidas. Alguns deles pessoais, relacionados à tomada de decisões importantes,
e outros, sociais, políticos, conectados à cidadania que democraticamente precisam exercer. A matemática é uma construção cultural, mas ela não é apenas isso. Ela é também reflexo da nossa forma de acessar e transitar em meio a problemas que fazem parte das nossas vidas. Problemas importantes, dos quais não podemos abrir mão, dos quais não devemos abrir mão. Portanto, vivamos nossa admiração e amor pela matemática com todo o calor, mas não deixemos de lado as pessoas que precisam domesticar os seus monstros. Para elas, talvez não seja apenas uma questão de fazer ou não algo que se gosta, mas sim de se viver experiências diante da plenitude em que devem ser vividas. Entre o pavor e o amor há muita coisa.